Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um NetoCast. Estamos ao vivo aqui na sexta-feira, dia 10 de novembro. São exatamente 14 horas e 22 minutos. Eu estou aí no meu intervalo de almoço aí e aproveitei aqui para fazer esse episódio ao vivo porque amanhã, sábado, dia 11 de novembro, começa a vigorar aí as normas aí da nova reforma trabalhista, tá ok? E saiu um resumão aí no UOL, né? Que eu achei bem bacana. Eu vou passar para vocês para de repente ajudar a esclarecer alguns pontos aí, tá ok? Então, só que a vinheta aí, aproveitando que lembrando que vocês podem participar pelo chat do Spreaker, Telegram do NetoCast, tá ok? Também Facebook Messenger ou WhatsApp, mas isso vai depender do meu celular, então fica mais difícil de poder acompanhar aqui. Então vamos lá, segue a introdução aí. Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Nacional Cópias, plotagens e cópias para engenharia. Está precisando de materiais gráficos? Faça uma visita a Nacional Cópias e veja a imensa gama de serviços que eles oferecem. Xerox em preto e branco e colorida, impressão mono e color a laser, impressão de fotos, plotagem mono e color, escaneamento digital mono e color, escaneamento de plantas mono e color, encadernação, plastificação, carimbos e banners. A Nacional Cópias fica na rua Aguiar de Barros, número 72, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3112-1001. Ou acessem diretamente o site da Nacional Cópias no www.nacionalsp.com.br. Fale com o Lima ou com o Salmo e tenha os melhores serviços e preços em materiais gráficos. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast, Pensador Louco do podcast Som no Caixão e Desleituras. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Olavo Montenegro do Tambacast, podcast produzido diretamente da Amazônia para os ouvintes do mundo inteiro. Acompanhe o Tambacast pelas redes sociais e também pelo site www.tambacast.com.br. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Luiz Ralfo, arquiteto aqui da Bela Vista, competentíssimo em seu trabalho, amigão nosso aqui que frequenta também o Empório do Bacalhau aqui, certo? Quem quiser entrar em contato aí com o Luiz Ralfo, nós temos o e-mail dele aqui, Luiz com Z, Ralfo com PH, @me.com. Repetindo, Luiz com Z, Ralfo com PH, tudo emendado e minúsculo, @me.com. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.io. Repetindo, www.megafono.io.
Sérgio Silva, amigão nosso aqui da Bela Vista, frequentador também do Empório do Bacalhau, grande amigo nosso aí. Garcia, amigão aqui de São Paulo, presença marcante na podosfera por seus comentários e apoio contínuo aos podcasters, assim como frequentador também lá do Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Bom, é isso aí, galera. Bom, conforme eu estava dizendo para vocês aí, saiu um resumão aí, algumas notícias aí no UOL sobre a reforma trabalhista que passará a vigorar amanhã, sábado, 11 de novembro. Então, lembrando sempre que a fonte aqui é do UOL, obviamente quando saírem mais notícias aí com mais detalhes do aspecto jurídico, eu tentarei trazer aqui para vocês no bloco específico do Boletim de Direito. Então vamos lá. As novas regras do jogo, olha aqui, ó. Começa a valer no sábado, dia 11 de novembro, a reforma trabalhista que muda direitos e deveres dos trabalhadores e empresas privadas. A maioria dos funcionários públicos fica de fora dessa reforma aí, né? Há dúvida se todas as regras vão se aplicar a quem já estava trabalhando antes da lei, né? Leia, ou seja, eu estou lendo aqui para vocês o que vai acontecer na sua vida a partir de agora. Bom, de maneira geral aí, de maneira fundamental, as mudanças serão as seguintes. Olha aqui, ó. Acordo entre empresa e sindicato vale mais que a lei, mas há exceções, que eu vou falar as exceções daqui a pouco quando eu terminar, tá ok? As férias vão poder ser divididas em até 3 períodos. Banco de horas poderá ser feito por acordo individual. O tempo para almoçar poderá ser reduzido para 30 minutos. Funcionários poderão ser contratados sem hora fixa e ter salário variável. Olha, me perdoe o UOL aí, mas o termo funcionário não se aplica, certo? O termo aqui para quem é regido pela CLT é empregado mesmo. Funcionários é um termo utilizado aí para funcionário público, geralmente são regidos pelos estatutos do funcionalismo público. Então, o termo correto é empregado, tá ok? Empregado. Então vamos lá. Os empregados poderão ser contratados sem hora fixa e ter salário variável. Vamos lá. Qualquer um vai poder trabalhar 12 horas seguidas e descansar 36. Ou seja, é regime que já existe aí, que é a escala 12 por 36. Muito aplicada aí em condomínios, em portarias de condomínios, e tem gente que gosta da escala 12/36, fazem as adaptações aí em seus horários, trabalha 12 horas seguidas e descansa 36, independentemente de final de semana ou não. Grávidas e mulheres amamentando vão poder trabalhar em lugares perigosos. Não significa que serão obrigadas. Vão poder, tá ok? Demissão pode ser por acordo e o trabalhador ganha menos FGTS. Ou seja, isso aqui diz respeito àquela demissão onde o empregado pede para ser demitido e muitas das vezes a empresa não aceita a demissão e ele tem que pedir a demissão. Por que isso acontece? Porque em a empresa demitindo tem uma multa pesadíssima com relação ao fundo de garantia do trabalhador, certo? 40% aí de multa, mais 10%, que é 50% de multa, porque 10% vai para o Estado em caso de ação trabalhista. Então, essa multa aqui agora será diminuída, podendo a demissão ser feita por acordo. Vamos lá, aumenta o rigor para entrar com ação trabalhista e o trabalhador que perder uma ação também poderá ser obrigado a pagar as custas dela. Mas eu vou entrar daqui a pouco também com mais detalhes sobre isso aí, certo? Mas em tese, se o trabalhador não conseguisse a justiça gratuita, na Justiça do Trabalho, né, já teria que pagar as custas de qualquer forma quando ele perdia a ação. Então, pouca coisa mudou nesse sentido aí, só ficou um pouco mais complicado com relação ao benefício da justiça gratuita, que eu vou esclarecer daqui a alguns minutos. Então, vamos dando continuidade aqui, olha. Trabalho de casa fica regulamentado e tem de constar no contrato. Ou seja, o home office, né? O home office agora ficou regulamentado, que já é comum acontecer aí, né? Às vezes a pessoa está em casa e está à disposição da empresa, ganhando
seu salário, mas está trabalhando em casa. Fica aí a questão do fornecimento de material para o trabalhador, né, para o empregado, e também com relação aos custos que serão agregados aí com relação, vamos dizer assim, a tinta, internet. Isso aí vai ter que ficar bem claro mesmo se nessa regulamentação tem detalhes. Assim que tivermos mais detalhes sobre isso aí, também passarei para vocês, porque a empresa não pode passar o custo do trabalho para o empregado, tá bom? Vamos lá. Acaba o pagamento do imposto sindical anual. Pois é, isso aí é o grande problema que tem ocorrido aí com os sindicatos, que inclusive aqui em São Paulo estava tendo um protesto aqui na região central, agora há pouco, com relação à obrigatoriedade de pagar aí um dia de salário por mês aí para o sindicato. Muitos trabalhadores concordam, muitos trabalhadores não concordam em pagar aí um dia de salário aí por mês aí para o sindicato, porque eles dizem que não há uma partida aí na prestação de serviço por parte do sindicato. Mas aí fica aí por avaliação de empregado por empregado, ou seja, agora acaba o pagamento do imposto sindical anual. A terceirização já estava valendo desde março, mas a reforma até traz uma proteção ao trabalhador, entre aspas aqui, né, entre parênteses. Quem é demitido só pode ser terceirizado para a mesma empresa 18 meses depois. Ou seja, isso aqui é para tentar evitar aquela famosa vínculo empregatício mascarado, onde as empresas mandam o empregado abrir uma pessoa jurídica, né, MEI, alguma coisa assim, e emite notas para o mesmo empregador constantemente. Ou seja, você abre uma empresa individual, fica emitindo nota sempre para a mesma empresa, e a empresa alega que você é um terceirizado e não um empregado, né? Ou seja, isso aí acaba com essa brincadeira aí que estava ocorrendo nesse sentido. Então vamos lá. Como nem tudo mudou, né? Existem certas coisas aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui se já temos conversa aqui no chat do Spreaker. Olha aqui, ó, nós temos aqui o Pensador Louco, lá de Itajaí, Santa Catarina. Ele deixou mensagem aqui: cheguei chegando. Muito obrigado, Pensador. Estamos aqui. Eu não pude abrir aí um hangout para vocês participarem ao vivo aqui, porque é uma coisa rápida mesmo. Eu estou fazendo aqui no meu horário de almoço e estou só passando uma geral aí para que as pessoas que não tenham tempo aí para ler, pelo menos fiquem um pouco mais inteiradas sobre esse assunto. O Léo aqui no set aqui do Doublecast, tá aqui, ó. Opa, estamos na sintonia. Léo e Pensador, muito obrigado aí pela sintonia. Eu vou continuar aqui com a leitura, porque, como eu estava dizendo, nem tudo mudou. Nem tudo você vai poder ser negociado, né? Então vamos lá, veja 30 direitos em que ninguém pode mexer, mesmo com a reforma trabalhista. Ó. Um dos principais efeitos da reforma trabalhista é dar mais poder aos acordos feitos entre trabalhadores e patrões. Vários pontos das relações trabalhistas poderão ser negociados. Por exemplo, a jornada de trabalho, o intervalo de almoço e a troca do dia dos feriados. Isso tem sido alvo de críticas de associações e órgãos como o Ministério Público do Trabalho e a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, assim como a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Porém, nem tudo poderá ser negociado com o patrão, galera. Vamos lá, ó. O texto da reforma trabalhista define 30 pontos específicos que não podem ser mudados por acordo em hipótese alguma. Entre eles estão salário mínimo, seguro-desemprego, 13º salário, folga semanal remunerada, número de dias de férias com pagamento adicional de pelo menos 30% do salário, licença maternidade e licença paternidade. Então vamos lá, a lista é um pouco extensa, mas eu vou ler de maneira pausada para que vocês possam entender aqui os 30 pontos que não poderão ser negociados. Vamos lá. Número 1. O valor do salário mínimo que é definido pelo governo a cada ano não poderá ser negociado. Número 2. O pagamento do seguro-desemprego em caso de demissão involuntária, como o caso de sem justa causa, né? Porque justa causa aí também não tem seguro-desemprego, né? Seguro-desemprego é somente para demissão sem justa causa. Também não poderá ser negociado. Terceiro, número 3 aqui, o valor do 13º salário não pode ser negociado porque o 13º salário é baseado em salário mínimo e o salário da pessoa também é reajustado dessa forma.
Número 4, o valor dos depósitos do FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, certo? Isso aqui também não poderá ser negociado, isso aí já é garantido por lei. Número 5, o valor da hora extra, que tem que ser no mínimo 50% maior do que a hora normal. Número 6, o número de dias de férias devidas ao empregado, ou seja, será no caso aí do período aquisitivo, para cada um ano o empregado tem direito a 30 dias de férias, isso aí não será mexido. Então, eu estou lendo aqui para vocês, estou no item número 6, nós temos 30 itens que não poderão ser negociados através dessa nova reforma trabalhista que entra em vigor amanhã. Número 7, as férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, ou seja, é o terço de férias que o trabalhador tem direito, também não vai poder ser negociado. Número 8, o pagamento de adicional pelo trabalho noturno, ou seja, as horas noturnas, o extra da hora noturna também não poderá ser negociado. Número 9, o descanso semanal remunerado, ou seja, o dia de folga na semana, que preferencialmente é no domingo. Mas aí entra naquela questão da escala 12/36, né? Que independentemente de cair num sábado ou domingo, se o trabalhador optar por regime de escala, ele terá folga, e a folga poderá cair numa segunda, numa terça. Isso não importa, isso aqui fica de acordo com o trabalhador e o empregado aqui, dependendo da escala, né? Vamos lá. Número 10, o aviso prévio proporcional ao tempo de trabalho, sendo no mínimo 30 dias. Ou seja, aviso prévio é quando a demissão do trabalhador, né, demissão sem justa causa, ou até mesmo quando ele pede a demissão. Então o que acontece? Aviso prévio, ou você recebe de maneira indenizada, ou você cumpre os 30 dias do aviso prévio. Isso aí não muda mesmo, isso aqui não tem condições. 11º, a licença maternidade, com a duração mínima de 120 dias, também não poderá ser negociada. 12º, a licença paternidade, de acordo com a lei que está em vigor, né, atualmente é de 5 dias no mínimo, não poderá mexer também. Número 13, o direito a aposentadorias e as regras para se aposentar. Aí, como tá praticamente o direito previdenciário e o direito trabalhista estão praticamente casados uns com os outros, vai depender aí também do que vai vir aí da reforma trabalhista. Então vamos, da reforma previdenciária também, mas em tese o direito à aposentadoria e as regras para se aposentar não foram mudadas aí pela legislação trabalhista que foi alterada. Deixa eu ver aqui, estamos no 13º item, vamos ver aqui se tem comentário aqui por parte da galera. Ali, ó, NetoCast de marmita. É isso aí, pensador. Tem que aproveitar um pouco os intervalos aí para lançar episódios, senão não chegaremos no episódio de número 1000, né? Mas é isso aí. Deixe seus comentários aqui pelo chat do Spreaker e também lá no grupo do Telegram, lá do NetoCast. Aliás, deixa eu ver se tem alguém no grupo do Telegram que está deixando algum comentário lá no grupo do NetoCast. Eu tenho evitado colocar em muitas fontes de comentário, porque senão eu acabo também perdendo alguns comentários que as pessoas deixam e eu fico sem leitura aqui. Então eu estou com o grupo do NetoCast aqui aberto aqui na minha frente no Telegram, tá ok? Quem tiver o Telegram pode adicionar lá, procurem por NetoCast, certo? E adicionem lá que o meu grupo, se não me engano, qualquer um pode entrar. Ele é um super grupo, acho que o link é público e qualquer um pode me achar. Então vamos lá, vamos voltar aqui as mudanças dos 30 direitos que não podem ser mudados. Eu estava no item 13º, falei que o direito à aposentadoria e as regras para se aposentar não mudam, a não ser que venha a reforma previdenciária. Então essa reforma trabalhista não afetou por hora a questão da previdência social e aposentadoria. Número 14. Proteção do salário. O patrão não pode reter o salário do funcionário por má fé. Ou seja, continua aquela regra de que não pode ser atrasado, o salário do empregado não pode ser atrasado. Inclusive tem aí a demissão do empregador, que é a ação, a rescisão indireta aí por parte do empregado, caso o empregador não cumpra com as suas obrigações. Então, a proteção ao salário permanece da mesma forma. 15º item, o salário família, que é um benefício pago a trabalhadores de baixa renda e que têm filhos, também não será alterado, não poderá ser negociado, né?
16º, a proteção do mercado de trabalho da mulher, com incentivos específicos garantidos por lei. Um exemplo é a estabilidade no emprego de gestantes que não podem ser demitidas por até 5 meses depois do parto. É a estabilidade lá da maternidade, né? Não pode ser demitida a mulher grávida também, isso aí não poderá ser negociado com o patrão. 17º, as medidas de saúde, higiene e segurança do trabalho determinadas por lei ou normas do Ministério do Trabalho. Também não pode, a questão de insalubridade, periculosidade, isso aí não poderá ser negociado com o patrão. 18º, o adicional de salário para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Olha aqui, eu acabei de falar. Também não poderá ser alterado nem negociado. 19º, o seguro contra acidente de trabalho, a cargo do empregador, também não poderá ser alterado, mesmo porque acidente de trabalho também é aquela questão da caixa junta à Previdência Social, e teremos que aguardar também a questão do que mudará aí na reforma previdenciária. Número 20, o limite do tempo que o funcionário tem para entrar com ação trabalhista, que é de 5 anos ou de 2 anos após sair do emprego, também não vai mudar. Existe uma diferença, galera, em preclusão do direito e decadência. O que acontece? Nessa questão do prazo para ingressar com ação trabalhista, o empregado tem 2 anos para ingressar com ação trabalhista a partir do momento que ele for demitido, certo? Ele tem 2 anos para ingressar com a ação. Porém, os direitos que ele poderá cobrar na ação trabalhista só retroagem durante 5 anos. Então isso é bem claro, para deixar bem claro aqui com relação ao que é o tempo para entrar com a ação e o que é o tempo que ele poderá cobrar na justiça, tá ok? Existe a preclusão do direito, né? Aliás, a decadência do direito e a preclusão a decadência do direito de ingressar com a ação e a preclusão do prazo aqui na questão do direito trabalhista, das verbas que ele pleitear. Vamos lá, 21. A proibição de qualquer discriminação no salário ou na hora da contratação de um trabalhador por ele ser deficiente. Isso aí, com certeza, também não poderá ser alterado e nem negociado com o patrão. 22º item, a proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre para menores de 18 anos e de qualquer trabalho para menores de 16 anos, a não ser como aprendiz a partir dos 14 anos. Não mudou muita coisa aqui também, então não poderá ser negociado. Eu estou lendo aqui os itens que não podem ser negociados com o patrão, tá ok, galera? Ou seja, itens que não serão afetados pela reforma trabalhista que começa a vigorar amanhã, sábado, 11 de novembro. Vamos lá. 23º item. As medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. Ok, nada muda também, não poderá ser negociado. 24º item. A garantia dos mesmos direitos aos trabalhadores com carteira de trabalho assinada e os avulso. O avulso é o tipo de específico de trabalho que presta serviço para várias empresas e é intermediado por um sindicato. O exemplo mais comum é os trabalhadores nos portos, né? Ou seja, chega um navio, desembarca, eles fazem a carga e descarga daquele navio, acabou aquele trabalho, acabou a empreitada, vamos dizer assim, né? Então isso se chama trabalhador avulso, que não tem nada a ver com trabalhador temporário, tá ok? Trabalho temporário é outra coisa diferente do trabalho avulso. Vamos lá. 25º item. A liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador. Inclusive direitos de não sofrer qualquer cobrança ou desconto nos salários estabelecidos em convenção ou acordo coletivo. Ou seja, esse item aí não foi alterado o direito do trabalhador, do empregado se sindicalizar. Porém, acabamos de ver aí que a obrigatoriedade aí da contribuição sindical já era, né? Daí a razão das manifestações aí que os sindicatos estão patrocinando aqui, principalmente no centro de São Paulo e creio que também em outras capitais aí do país. 26º item, o direito de greve também não foi alterado. 27º item, as restrições e requisitos específicos definidos por lei para que algumas categorias essenciais entrem em greve,
como trabalhadores da área da saúde e transporte coletivo. Ou seja, existem certas restrições para, inclusive, se não me engano, até polícia militar também, mas esses serviços básicos, nunca a categoria pode parar geral. Sempre tem que ficar algum remanescente de funcionalismo ou de empregadores, caso seja no regime CLT, né? Para ficar trabalhando justamente para poder prestar os serviços essenciais à população. Vamos lá, 28º item, vamos ver se está certo aqui. Dia de greve, restrições, então é isso aí mesmo. 28º item, que não será afetado. Os descontos e tributos relativos ao trabalho, como o INSS e o imposto de renda. Bom, isso é óbvio, né? Jamais que o governo iria alterar alguma coisa que leva dinheiro para os próprios bolsos, para o próprio cofre do tesouro, né? 29º, os artigos da CLT para evitar a discriminação no trabalho por causa de sexo, idade ou cor, e outros artigos que tratam de proteção da mulher no ambiente de trabalho, né? No caso aí, a gente pode falar do assédio sexual e talvez encaixe aqui também a questão do assédio moral, mas isso aí com certeza vai depender também de algumas regulamentações que hão de vir aí na CLT ou a leis esparsas que venham a tratar desses pontos aí. E por fim, 30º item, a identificação do trabalhador como registro na carteira de trabalho ou na Previdência Social. Ou seja, o empregado deve ser registrado, galera. O registro é obrigatório e nós já temos aí a multa para as empresas que não registram seus empregados. Bom, vamos lá. Vamos ver se temos algum comentário aqui. Por hora, não temos nem comentário também, nem no Spreaker e nem no grupo do NetoCast lá no Telegram. Então vamos dar continuidade aqui agora na questão das reformas trabalhistas com relação aos processos. Isso aqui vai afetar bastante os nossos colegas aí, os advogados, né? Eu, como fazia muita reclamada, a minha parte do reclamante não afetou, a minha parte não afetou tanto, mas para os colegas que defendem os reclamantes, vai mudar bastante coisa aqui, ó. O que muda nos processos trabalhistas? Olha só, então, rigor para entrar com ação. Aumenta o rigor para entrar com uma ação trabalhista. Reconhece que o empregado que entrar com ação alterando a verdade dos fatos pode ser punido por litigância de má-fé, que é abrir processo sem ter o direito, né? O que acontecia é o seguinte, existem muitos reclamantes profissionais. Inclusive isso, antes da alteração, quando tinha o seguro-desemprego, eu tive vários casos de empregados que entravam com ação, certo? Depois davam um jeito ou começavam a agir com desídia no trabalho, forçavam sua demissão e depois dava entrada no seguro-desemprego. Aí beleza, recebia seu seguro-desemprego lá durante 6 meses, 4 parcelas, dali a pouco entrava novamente no outro emprego, forçava a barra para poder ser demitido, e assim nós temos aí nós tínhamos, né, a figura do reclamante profissional, mas agora já começou a diminuir desde a época que foram alteradas as regras do seguro-desemprego, com a permanência de pelo menos 1 ano no trabalho, então isso já vem diminuindo. Então o que acontece também aqui agora ficou a questão da litigância de má-fé, o rigor para entrar com a ação vai ser punido com mais severidade, né? Bom, justiça gratuita, olha aqui, ó. Antigamente bastava pedir a justiça gratuita para o reclamante, que o reclamante já teria justiça gratuita apenas assinando uma declaração lá, que se responsabilizava nos termos da lei, dizendo que não tinha renda para entrar com a justiça gratuita na justiça do trabalho, né? Requerer a gratuidade da justiça. Então ficou da seguinte forma, olha aqui, ó. Juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho podem conceder o benefício da justiça gratuita a qualquer trabalhador que ganhar salário igual ou menor que 40% do teto dos benefícios do INSS. Como o teto atual em 2017 é de R$ 5.531,31, o trabalhador deve ganhar R$ 2.212 para ter direito à justiça gratuita. Se ganhar mais que isso, vai ter problema aí para comprovar, né? Antes, era preciso receber valor igual ou menor a 2 salários mínimos. Em 2017, isso equivale a
R$ 1.874. Quem comprovar que não tem recurso para pagar as custas do processo, também continua tendo direito à justiça gratuita. Mas aí ele vai ter que comprovar no processo, não só com uma simples alegação ou simples declaração de pobreza, né? Vai ter que comprovar que ele ganha X e praticamente 95% do X é utilizado para a sua sobrevivência, para os requisitos básicos de uma vida digna aí, né? Bom, a falta em audiência. Olha, se alguém entrou com ação e faltaram audiência, isso já acontecia, o processo era arquivado e o reclamante tinha até 6 meses para ingressar com uma ação. Agora mudou, olha aqui, ó. Se quem entrou com ação trabalhista, né, faltar a uma audiência e isto gerar o arquivamento do processo, será condenado a pagar as custas do processo, ainda que receba justiça gratuita. Ou seja, independente da justiça gratuita, ele terá que pagar as custas do processo da ação em que ele ingressou e faltou a audiência, a não ser que justifique a ausência no prazo de 15 dias. Ou seja, lógico, problema de saúde, vai pegar um atestado médico ou alguma coisa que realmente justifique a sua ausência. Caso neste prazo o trabalhador não apresente um motivo legalmente justificável, terá que pagar as custas do processo anterior para poder ingressar com uma nova ação. Ou seja, não basta só o arquivamento do processo e em 6 meses o advogado ou o sindicato do reclamante ingressar com nova ação. Ele terá que pagar as custas para ingressar com a nova ação, viu? Essa é uma mudança aí que vai pesar bastante na questão aí da quantidade de processos trabalhistas que irão ingressar aí na nossa Justiça do Trabalho. Vamos lá, perícia. Existem na Justiça do Trabalho muitas perícias, né? Perícias com relação à insalubridade, periculosidade e até perícias contábeis mesmo para verificar o que ocorre. Às vezes a perícia é determinada pelo próprio juiz. Isso aí vai de processo para processo, então não tem como a gente poder esclarecer muita coisa aqui. Olha aqui, a despesa será paga pela parte que perdeu a perícia, ou seja, a parte que foi vencida, mesmo que seja um trabalhador beneficiado pela justiça gratuita. O pagamento poderá ser parcelado pelo juiz, mas isso aqui é interessante. Trabalhador tem justiça gratuita, foi concedida a justiça gratuita para o trabalhador, mas se ele perder a perícia, os honorários serão pagos pelo trabalhador, no caso se ele perder a perícia. Isso é interessante. Neste caso, ele só não paga se não tiver conseguido créditos naquele ou em outros processos capazes de suportar a despesa. Neste caso, a União paga os custos como ocorria até então, antes da reforma, né? Custos dos advogados, aqui é os honorários de sucumbência, né? Que a gente diz que a parte contrária paga os honorários, a parte vencida paga os honorários da parte vencedora. Então, olha aqui, ó, quem perde a ação deverá pagar os chamados honorários de sucumbência, que são valores pagos aos advogados da parte vencedora. A reforma fixa esse valor entre 5% e 15% do valor da sentença. Ou seja, eu creio aí quando a sentença não for líquida, na parte da liquidação da sentença, que às vezes tem pedidos que depende da avaliação ainda para poder, durante o curso do processo, chegar à liquidação da sentença, né? Então o que acontece? Se a sentença for líquida, ótimo, já tem o juiz mesmo, já dá os valores corretos. Mas caso ainda precise passar pela liquidação da sentença, os advogados terão aí de 5% a 15% do valor da sentença. Mesmo quem tiver direito à justiça gratuita poderá ter de pagar esses honorários, se tiver crédito suficiente, mesmo que de outras ações. Ou seja, a justiça gratuita aqui não vai ficar mais, o Estado não vai ficar mais pagando aí litigância de má-fé aí e essas coisas, né? O trabalhador que ingressar com ação trabalhista sem ter realmente os direitos respaldados, os colegas advogados aí sabem muito bem disso aí. Na época nós temos que ser bem criteriosos com relação aos reclamantes. Portanto, empregados, quando forem ingressar com ação trabalhista, por favor, isso aqui, não omitam informações para os seus advogados, certo? Você poderá ser prejudicado. Fale a verdade para o seu advogado. Você poderá ser prejudicado numa ação trabalhista onde descobrirem que você mentiu, faltou com a verdade, né? Bom, caso o trabalhador ganhe uma parte do processo, mas perca outra, terá de pagar os honorários sobre a parte que perdeu, ou seja,
terá que pagar os honorários proporcionais. Às vezes o trabalhador vai lá, entra com uma ação de 100 mil e ganha 20. Então o que acontece? Vai ter que pagar a sucumbência sobre a parte proporcional em que ele perdeu, né? Então vamos lá, o mesmo acontecerá com a empresa. Mesmo que saia ganhadora em uma das partes das causas, terá que pagar os honorários sobre a parte que o trabalhador ganhou. Ou seja, vai ter uma composição entre ganhador e perdedor na proporção que houver na sentença, os honorários serão pagos aos dois advogados. Certo? Isso aí realmente é uma coisa interessante para a classe trabalhista, porque se você teve êxito parcial numa ação, poxa, há de você ter direito aos seus honorários proporcionais, né? Isso aí, no meu entender, foi um grande progresso aí com relação à justiça do trabalho, pelo menos para a classe dos advogados, né? As custas. O trabalhador que perder uma ação também poderá ser obrigado a pagar as custas dela. Custas são aquelas taxas que você tem que pagar para o governo quando você ingressa com alguma ação, né? Na Justiça Federal você recolhe pela DARF e na Justiça Estadual pela pela DARI, né? Pela DARI, que é uma guia de receita estadual. Então vamos lá. O trabalhador que perder uma ação também poderá ser obrigado a pagar as custas dela. As custas relativas aos processos, né, terão valor máximo de 4 vezes o teto do INSS, que em valores de 2017 corresponde a R$ 22.125,24. Ou seja, nenhuma custa no direito do trabalho, na justiça trabalhista, poderá ultrapassar esse valor, que também não é barato, né? Vamos lá, indenização por dano moral. O valor que o trabalhador terá direito a receber em caso de condenação por dano moral será calculado de acordo com o salário dele e com o grau da ofensa. Leve, média ou grave. Aliás, tem gravíssima também, ó. Leve, média, grave ou gravíssima. Isso vai depender do juiz, né, que determinará se a ofensa moral foi de natureza leve, se foi uma natureza grave, gravíssima, entendeu? E aí o valor do dano moral deverá ser pago nessas condições aí, tá bom? O cálculo, né, do dano moral. Prazos. Vamos lá, os prazos processuais serão contados apenas em dias úteis. Antes da reforma, eram contados em dias corridos. Na justiça estadual, na justiça comum, né? Vamos dizer na justiça civil, né? Vamos dizer assim que isso já ocorre. Então, na realidade, só estão igualando aí as regras. Vamos lá, jurisdição voluntária. Foi criado o processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Com ele, trabalhador e empresa podem solicitar a um juiz que homologue um acordo a que chegaram. Depois desta homologação, o trabalhador não poderá ingressar com ação para pedir os direitos sobre os quais houve a composição. Isso que é o problema, né? Isso aí que acontece. Resta saber agora como é que ficou as questões das juntas de conciliação. Porque se eu estou pela reclamada e um outro colega advogado está pelo reclamante, nós chegamos aqui, olha, chegamos num acordo aqui, a empresa quer pagar tanto para o empregado, verifique se esse acordo aí é plausível, se ele aceita esses termos para não ter que ingressar com a ação. Aí já peticiona-se direto para o juiz e ele homologa. Isso já existe, de certa forma, na Justiça do Trabalho hoje. Então, eu creio aqui que não houve tanta mudança aí, a não ser que envolva também a questão da mediação aí, que está com aplicação subsidiária aí na Justiça do Trabalho. Bom, galera, vamos ver aqui. Esse aqui, de maneira geral, foram as mudanças que ocorreram na reforma trabalhista, que passará a vigorar a partir de amanhã, certo? Eu vou verificar aqui se tem um comentário aqui, ó. Temos aqui o Pensador Louco, olha aqui, ó. O registro é obrigatório, mas muitos não praticam mesmo com multa. Pois é, pensador, a multa na questão trabalhista, ela só é cobrada da empresa que não registra, né? A multa de um salário nominal do empregado, a multa só é paga na Justiça do Trabalho. Então é um direito que deve ser pleiteado. Não registrou, quando entrar com a ação, o registro tem que ser indenizado aí para o trabalhador. Vamos lá, outra pergunta, outro comentário aqui do Pensador. Em grande parte dos casos, muitos continuarão sem registro, né? E a simples ameaça de perder, no caso aqui o emprego, até isso os impede de fazer a denúncia.
Olha, existe a rescisão indireta que eu falei, o pensador, que é como se fosse a justa causa do empregador. Você demite o seu empregador, vamos dizer assim, né? O que acontece? Quando o empregador não cumpre de maneira repetitiva as obrigações trabalhistas, o empregado ele pode ingressar com essa rescisão indireta, que é a demissão por justa causa do empregado. Aí o juiz condena o empregado a todas as incidências e multas e direitos que o empregado tiver aí, né? Bom, vamos lá, eu vou colocar aqui, enquanto chega mais comentário, eu vou colocar um planinho de fundo musical aqui, para eu poder também beber uma água aqui e dar continuidade a aguardar mais comentários de vocês aí. Então vamos lá. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast, Pensador Louco, do podcast Som no Caixão e Desleituras. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Olavo Montenegro, do Tambacast, podcast produzido diretamente da Amazônia para os ouvintes do mundo inteiro. Acompanhe o Tambacast pelas redes sociais e também pelo site www.tambacast.com.br. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Luiz Ralfo, arquiteto aqui da Bela Vista, competentíssimo em seu trabalho, amigão nosso aqui que frequenta também o Empório do Bacalhau aqui, certo? Quem quiser entrar em contato aí com o Luiz Ralfo, nós temos o e-mail dele aqui, Luiz com Z, Ralfo com PH, @me.com. Repetindo, Luiz com Z, Ralfo com PH, tudo emendado em minúsculo, @me.com. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.io. Repetindo, www.megafono.io. Sérgio Silva, amigão nosso aqui da Bela Vista, frequentador também do Empório do Bacalhau, grande amigo nosso aí.
Garcia, amigão aqui de São Paulo, presença marcante na podosfera por seus comentários e apoio contínuo aos podcasters, assim como frequentador também lá do Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Bom, é isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui em quase 45 minutos já do episódio. Espero que eu tenha conseguido aí pelo menos trazer, para quem não tiver tempo aí para acompanhar a leitura aí das matérias que estão saindo na mídia, eu espero ter ajudado, colaborado aí com vocês, para que pelo menos vocês tenham uma noção geral do que houve aí, do que vai ocorrer aí com os empregados, né? A partir dessa reforma trabalhista. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui no Spreaker, no chat do Spreaker. Não temos nada. Vamos ver aqui no Telegram, senão partiremos aí para o encerramento do episódio. E novamente eu ratifico aqui, né, que espero ter colaborado aí com o pessoal aí, para que quem não tiver tempo para leitura, né, dessas coisas que são bem complicados, então eu trouxe de maneira geral. Eu achei interessante, lembrando que a fonte foi do UOL, né? Eu achei muito interessante. Olha aqui, ó. O Pensador Louco tá dizendo, olha, o episódio ficou foda, o tema deu medo, mas foi foda. É isso aí, Pensador. O nosso objetivo aqui é justamente ajudar aí, né? Não só o pessoal da podosfera aí, mas também a população em geral aí, para que possa tomar conhecimento do que está acontecendo, né? Existe uma grande polêmica aí do que foi alterado e do que não foi, então isso aí vai ajudar bastante. Bom, eu agradeço aí a presença de quem participou, certo? Vou partir para a finalização do episódio e vamos tocar o barco aqui, tá bom? Então vamos lá. Agora vocês podem adquirir as suas canecas do Boteco Virtual diretamente pelo Mercado Livre. As canecas do Boteco Virtual são frutos da parceria com Awai Personalizados, lá de Vila Velha, Espírito Santo. Para adquirir a sua, basta procurar por NetoCast no Mercado Livre e lá você encontrará as nossas canecas, que ficaram bem bacanas, galera. Ficou muito legal mesmo. Aproveitem que todas as canecas estão com frete grátis para todo o Brasil e não sabemos até quando a promoção irá durar. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog, www.josecastanhasneto.blogspot.com, e curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou, se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast, deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!